Então, aqui eu vou ensinar uma massa branca, muito saborosa, e uma cobertura com chocolate branco, que eu sei que vocês vão amar, que é uma cobertura que fica mais firme, tá? Então, para nossa massa, o que que eu vou precisar? Isso aqui eu tenho ovos, açúcar refinado, farinha de trigo, fermento, leite integral, óleo de girassol e essência de baunilha. Para nossa receita, olha por que que é muito fácil de fazer essa receita. O que que eu preciso fazer aqui primeiro? Ó, vou misturar os ingredientes líquidos. Ovos, leite, óleo, essência. E aí, eu vou apenas misturar com um fouetzinho aqui. Isso aqui é mais para quebrar as gemas, para deixar mais uniforme, tá? E aí, eu vou colocar o açúcar refinado, tudo de uma vez só. E vou voltar a misturar, ó, sem segredo. Aqui eu tô batendo com vigor, mas é só para eu homogeneizar tudo isso aqui, tá? Agora, eu vou agregar aqui os demais ingredientes, que é, nesse caso aqui, a farinha de trigo e o fermento em pó. E ó, eu tô usando um polvilhador aqui, mas poderia ser uma peneira, tá? Eu gosto muito desse polvilhador porque, ó, eu consigo aqui com uma mão, ó, coloquei todo o conteúdo aqui dentro e com uma mão eu aperto, com o fouet eu vou misturando. Então, eu preciso apenas homogeneizar essa farinha com os demais ingredientes aqui. Então, só vou colocando aos pouquinhos e fazendo um leve movimento aqui com o meu fouet. Deixa eu colocar esse paninho aqui embaixo, só para não ficar deslizando o meu vidro. Movimento leve com o fouet, sempre tirando o que tem na bordinha, só para agregar aqui essa farinha aos demais. E eu não quero gruminhos de farinha, então, quando eu vou colocando assim lentamente, peneirando, eu evito muito formar gruminhos aqui nessa massa que tem que ficar linda, né? Então, aqui, ó, eu agreguei toda a farinha na minha massa e olha que massa linda que eu tenho. Olha que massa mais perfeita. Ela é muito deliciosa, gente. Então, eu não vou ficar mexendo muito com essa farinha aqui, porque se eu ficar mexendo demais, eu vou desenvolver o glúten dessa farinha e vai ficar pesado, e não é isso que eu quero. Nunca eu quero uma massa de bolo pesada. Então, não desenvolve glúten em massa de bolo, tá? E agora, eu já tenho aqui a minha forminha, que é a forma... Essa forma aqui, ela é conhecida como forma ballerine. Não sei por que tem esse nome, mas é conhecida como forma ballerine. Se você for numa loja de confeitaria, você vai pedir, eu quero a forma pro bolo piscininha. Eles já vão saber que é essa aqui, né? Que tem essa cavidade aqui, né? Nessa parte de cima ou de baixo, dependendo como você tá olhando, né? Mas o bolo, ele vai ficar nesse formato. Quando você põe pra assar, ele é posto aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou preparar a minha forma com o velho e bom desmoldante, que é a praticidade na mão da confeiteira, né? Então, eu vou colocar lá naquele cantinho onde vai ficar a quina do meu bolo. Também na lateral eu coloco um pouquinho e no fundo da forma também. Sem exagero, tá, gente? Desmoldante a gente usa com moderação, para não ficar gorduroso o nosso bolo. E aí eu vou dispor essa massa aqui. Maravilhosa. E é importante que essa massa aqui, ela ocupe mais ou menos 3/4, no máximo 3/4 do tamanho da minha forma, tá? Por quê? Porque ela vai crescer. Então, se eu colocar ela no limite aqui da minha forma, quando ela crescer, ela vai esparramar para fora e vai cair. Então, aqui eu tô usando já no limite, tá? Tô em 3/4 da forma, ela vai crescer. Talvez ela passe só um pouquinho aqui do limite da forma, mas na hora que eu for tirar ela vai
ficar exatamente aqui do tamanho dessa forma, tá? Então, eu já vou levar pro forno, que tá pré-aquecido a 170 graus. Eu vou levar lá e já volto para conversar com vocês. Beleza, nossa massa já foi pro forno. Agora, vamos focar no recheio, ou cobertura, né? Eu falo recheio porque seria um recheio caso eu estivesse fazendo um bolo recheado. Aqui nesse caso, eu vou fazer um bolo que vai levar a cobertura, que é de chocolate branco. Para cobertura, eu vou precisar de chocolate branco, creme de leite de caixinha e leite de coco, tá? Então, o que eu vou fazer? Derreter esse chocolate branco, é a primeira coisa que eu vou fazer. Sempre chocolate eu derreto de 30 em 30 segundos para não correr o risco de queimar. E quando ele já estiver mais fluido, eu vou diminuindo esse tempo. Porque quando ele já está mais aquecido, se eu colocar 30 segundos, eu posso até queimar o chocolate em 30 segundos. Então, sempre cuidar para não queimar o chocolate, que pode acontecer, né? Então, muita atenção para não perder ingrediente aí, né? Todo prejuízo... Todo descuido pode causar um prejuízo, então não é isso que a gente quer, né? Ó, aqui como é pouquinho chocolate, eu já sei que, ó, deu 30 segundos, não tinha derretido, agora eu coloquei mais 15, ele já tá, ó, a temperatura dele já tá praticamente no ponto para derreter. Então, só no mexer aqui, ó, eu já consigo tirar todas as bolinhas do chocolate ali e ele vai terminando de derreter aqui mesmo. Nossa, Vou só fechar aqui, ó. Mostra aqui pra gente. Uhum. Ó, ele tá mais fluido, não tá? Isso aí. E agora eu vou colocar aqui o nosso creme de leite, que é um creme de leite de caixinha. E vou misturar para formar um ganache, né? Quando eu misturo aqui o creme de leite, ó, vocês podem ver que ele fica mais amareladinho. Isso é normal de todo ganache branco. E o segredo para o ganache de chocolate branco é você mexer assim vigorosamente, tá? Às vezes acontece de separar a gordura do chocolate, mas normalmente é quando a pessoa mistura muito devagar. Às vezes acontece de soltar. Mas, ó, se misturar assim com vigor, ele fica bem lisinho, ó, e bem bonito. E o próximo ingrediente aqui é o leite de coco. Esse leite de coco vai dar uma quebrada no doce desse chocolate branco. Então, fica maravilhoso. Outra dica também é que se vocês quiserem, por exemplo, acrescentar coco ralado para dar uma textura aqui nessa cobertura, vocês podem também fazer isso. Agora, gente, o segredo do bolo piscininha é eu preencher aqui esse espaço onde tem aqui para eu cobrir esse bolo, certo? Então, a única coisa que eu faço, dá pra ver lá, amor? Deu, né? Olha que delícia, gente. Vai ficar bem certinho aqui a quantidade da cavidade aqui do meu bolo. E saborosíssimo. Esse ganache aqui é maravilhoso para esse tipo de cobertura. Qual que é a minha sugestão, você fazendo um bolo desse? Olha, quanto tempo eu levei aqui para preparar um bolo? Gente, esse bolo é muito, muito rápido, muito fácil de fazer e fica com uma apresentação belíssima. Eu levei aqui no máximo 5 minutos para misturar os ingredientes da massa e no máximo 5 minutos para preparar aqui esse ganache também. Então, o tempo que eu vou estar aqui com a mão na massa, mesmo pegando no bolo, fazendo o processo, 10 minutinhos. Em 10 minutinhos, gente, vocês podem fazer um monte de bolo. Se vocês tiverem várias forminhas, faz uma produção maior, vocês conseguem vender numa quantidade maior também. E isso vai fazer vocês lucrarem horrores, no bom sentido, né? Então, para vocês verem como é uma alternativa muito lucrativa. E pensem sempre que vocês podem lucrar com isso. Vocês podem vender, vocês devem oferecer o produto de vocês para os clientes de vocês.
Eles estão esperando por um bolo desses na mesa deles. Então, não deixe de oferecer a sua solução, não deixe de falar do seu produto, não deixe de mostrar como o seu produto é bom e o quanto ele é bom, o quanto você trabalha com produtos de qualidade, o quanto você preza pela qualidade do seu cliente, do seu produto, para que o seu cliente fique realmente satisfeito, feliz com o que ele está adquirindo, para que ele volte muitas vezes e te recomende para outras pessoas também.